Algo está acontecendo dentro da Rússia agora que nunca aconteceu na história russa. À medida que a economia russa entra em colapso e a guerra vai catastroficamente mal para Vladimir Putin, um grupo específico de pessoas começou silenciosamente a se preparar para uma mudança de regime dentro do país. E esse grupo é o aliado mais próximo de Putin. E eu estou falando do próprio Partido Comunista Chinês. Um novo relatório bombástico afirma que Pequim tem construído silenciosamente relações diretas com determinadas autoridades russas que provavelmente estarão no poder depois que Putin se for. E como se isso não bastasse, não é só a China. Até empresas como a Wildberries estão abandonando Putin. E vizinhos da Rússia estão dizendo a ele para parar a guerra. A situação não está boa para a Rússia, nem internamente. Cada vez mais pessoas pedem diretamente a Putin que pare a operação militar especial. A situação ficou tão ruim que o FSB agora está recorrendo ao assassinato de pessoas que estão criticando o governo. Então, neste vídeo, quero mostrar para você como o sistema de alianças de Putin começou a se desfazer nas últimas 2 semanas. Por que a China está se comportando como um país que está se preparando para a morte de Putin? E por quê? Um cartaz específico em Pequim nos diz tudo o que precisamos saber sobre quão boa é a relação entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Também precisamos abordar o Irã neste vídeo, pois parece que o país está se preparando para bombardear a Ucrânia. Então vamos começar. Meu nome é Sam, você está assistindo ao Business Basics. E vamos começar com a parte mais surpreendente de tudo isso. Agora, quero falar sobre por que o Partido Comunista Chinês está se preparando para a queda de Putin. Mas antes disso, deixe-me mostrar este trecho de um trabalhador russo pedindo diretamente para Putin parar essa guerra. Este é um trabalhador que não tem medo de arriscar a própria vida. Dê uma olhada. Por favor, como você se sente? Decepção. Em que? Nas nossas autoridades. Por quê? Porque eles deixaram isso acontecer. O fato de que uma instalação pacífica, essencialmente um local por onde passam roupas íntimas, pneus e tênis, foi atingida pelo lado hostil. Nas autoridades regionais ou federais? As federais respondem diretamente ao governo federal. Que diferença faz o que o pessoal regional faz? O que importa é o governo federal. E quando começaram os ataques naquele depósito em Moscou e São Petersburgo, você achou que isso chegaria até nós? Sim. Por quê? Bem, porque eu me lembro quando houve um ataque ao Tatlin, no centro. Eu fui para o local do ataque naquele mesmo dia. Dado como tudo estava lá, eles nem dispersaram as pessoas. Era óbvio que nós não temos proteção e haverá ataques. Alguém ficou ferido aqui? Eles levaram alguém, mas foi só por causa do calor, que está muito forte. 38 graus, ou algo assim lá fora. A vontade de que a SMO acabe logo aumentou? Naturalmente, sim. Pelo amor de Deus, é claro. Sempre foi grande. De qualquer forma. Mas agora, é simplesmente excessivo. Em quaisquer termos ou em alguns específicos? Sim, em quaisquer termos. Termos específicos não servem para nenhum dos lados. Termine assim mesmo. Preciso destacar que a declaração dele não é totalmente precisa. Ele afirma que a Wildberries, a Amazon russa, só vende roupas íntimas e tecidos domésticos, o que não é verdade. Veja estas capturas de tela do site para saber o que eles vendiam antes dos ataques ucranianos. Você pode ver colete de combate, equipamento tático militar e componentes de drones. Lançador de bombas para drones FPV, todos disponíveis para encomenda e entrega no dia seguinte. E você pode até enviar isso para a linha de frente. Então, se você é alguém que quer apoiar as tropas na linha de frente, você pode pagar por isso e será entregue às pessoas na linha de frente. E isso nem é o mais chocante. Agora, como sabem, essa é a Amazon russa, controlando metade do mercado de comércio eletrônico do país. Isso mostra o tamanho da presença logística deles. Tão grande que o governo e o exército russos usavam a estrutura da empresa para abastecer as tropas na linha de frente. É exatamente por isso que a Ucrânia tem atacado esses armazéns. E adivinhem? Os ataques estão funcionando porque a Wildberries acabou de fazer algo realmente chocante. Antes, havia uma categoria relacionada a SVO, que é a versão russa de Operação Militar Especial. Essa categoria foi removida discretamente do site na noite passada. Não sei se o Putin vai gostar, mas isso mostra algo. Os ataques ucranianos funcionam. Veja, essa empresa ao menos esconde seu envolvimento militar. Agora, claro, se você procurar itens específicos, então se você procurar por equipamentos táticos ou colete, você ainda vai encontrar os itens que o site estava vendendo antes de remover essa categoria. A única coisa que sumiu agora é a própria categoria. Eles costumavam ter uma categoria chamada SVO, Operação Militar Especial. Em russo, eles não têm mais essa categoria. Então, tecnicamente, não é traição. Neste vídeo, vamos falar das traições que Putin enfrenta, como a que o presidente do Cazaquistão acabou de fazer na frente de Putin. Ele estava sentado ao lado de Putin e disse para ele: "Ei, você precisa parar com essa guerra." Antes de chegarmos nisso, vamos falar sobre a China, que foi a maior notícia do mês e ainda não comentei.
Vamos falar disso agora. A China já se prepara para a queda de Putin, buscando laços diretos com os mais influentes da Rússia para evitar transição caótica. Agora, esse é realmente um relatório muito chocante. E está vindo do Wall Street Journal, então é uma fonte relativamente confiável. Mas antes de entrarmos nisso, quero lembrar a todos que Rússia e China, historicamente, não foram bons aliados ou aliados de longo prazo. Na verdade, se olharmos para a história compartilhada deles, sabemos que na maioria das vezes eles foram rivais. A Rússia tomou grandes extensões do que antes era território chinês, incluindo todo o extremo oriente russo, que muitos chineses ainda consideram historicamente terras chinesas. Esse ressentimento nunca sumiu. Nas redes sociais chinesas, ainda há quem peça que Xi Jinping invada o extremo oriente russo, enquanto a Rússia se ocupa com a Ucrânia e retome o que pertence à China. Agora, eu quero realmente mostrar para vocês uma dessas previsões, porque alguém realmente previu isso há cerca de 2 anos. Agora, eu não sou um cara inteligente, mas eu adoro Sarah Palin. Tenho certeza que vocês também gostam dos vídeos dela no YouTube. E há alguns anos, ou cerca de 2 anos, ela realmente previu isso. Então, ouçam só. Putin, ele está tentando construir um império na era do nacionalismo. Bem, isso não vai dar certo. Ele está despejando todo o seu armamento na Ucrânia, deixando a Sibéria completamente desprotegida. E Xi Jinping já entrou em cena mesmo antes da guerra na Ucrânia. A iniciativa Cinturão e Rota está corroendo a antiga esfera de influência russa na Ásia Central. Putin aposta nessa guerra quando a Rússia está fraca e a China forte, tornando isso ainda mais prejudicial. E você pode pensar: por que isso importa? A Rússia tem exatamente a Sibéria, tem exatamente os recursos que a China agora precisa, cobiça e quer tê-los contíguos ao seu território, para que outras pessoas não possam interferir. E, em particular, eles querem água, porque já esgotaram o lençol freático no norte da China. E o Lago Baikal tem mais de 20% da água doce superficial do mundo. Se você quer uma solução rápida, essa é a melhor opção. E a China é conhecida por grandes projetos de água. Eles têm represado o Mekong e o Yangtze. Eles já fizeram projetos hídricos enormes. Então, isso pode estar no futuro da Rússia. Quem sabe? E Xi Jinping agora tem todas as cartas na mão. A China tem 9 vezes a população, 9 vezes o PNB da Rússia, e seus PNBs per capita estão se aproximando. Não são boas notícias para Putin. A questão não é se esse bromance vai durar para sempre, mas quando vai acabar. Quando Xi Jinping achar que tem influência suficiente para conseguir o que quer. Essa previsão está acontecendo agora, em tempo real. E veja o que o relatório diz. Segundo o Wall Street Journal, a China está fortalecendo cada vez mais as relações com autoridades russas e membros da elite que podem desempenhar um papel fundamental depois que Putin deixar o poder. A guerra e o isolamento internacional tornaram a Rússia muito mais dependente da China. Putin, que já foi considerado por Xi Jinping um modelo a ser seguido, Xi Jinping costumava considerar Putin um exemplo. Em 2013, foi quando ele assumiu o poder. Foi quando ele se tornou presidente. Faz sentido, pois até então, Putin já estava no poder há 13 anos. Então, Xi Jinping costumava admirar Putin, mas isso mudou. Agora, Putin virou um parceiro menor. Autoridades russas também detectaram tentativas da inteligência chinesa de espionar funcionários russos de nível médio. Mas a Rússia preferiu não divulgar isso, para não prejudicar as relações com Pequim. Eles também não mencionaram isso em privado. Nós só sabemos disso por meio de fontes russas. E faz sentido o motivo disso. Hoje, a Rússia precisa muito mais da China do que a China precisa da Rússia. A China representa 40% do comércio exterior da Rússia e cerca de 33% da sua receita de exportação. E se você olhar para o outro lado, apenas 4% do comércio chinês realmente vai para a Rússia. Então, do ponto de vista da China, claro, 4% é significativo. Mas não é tão importante quanto o mercado chinês ou os produtos chineses são para a Rússia. E é por isso que a China está realmente usando essa vantagem para extrair cada vez mais concessões. A aliança segue desigual, com produtos chineses dominando o mercado russo e afastando fabricantes locais. Analistas dizem que a China quer manter sua influência na Rússia mesmo com troca de poder no Kremlin, tornando o país um vassalo ainda mais dependente. Efetivamente um estado fantoche e colônia de recursos. Há vários pontos que quero abordar, mas o principal é a China tentando fazer da Rússia um vassalo, algo que as elites russas também afirmam. No início deste mês, tivemos um oligarca russo chamado Melchenko, que veio a público e deu uma entrevista a economistas. Agora, esse cara é muito próximo do Kremlin. Ele já teve reuniões individuais com Putin para falar sobre essa guerra e todo esse tipo de coisa. Na verdade, quando essa guerra começou em 2022, ele era o homem mais rico da Rússia. Então, ele é claramente um cara poderoso. Esse cara dá entrevista para uma publicação ocidental foi meio chocante. Você fica tipo, por que ele faz isso?
Ao ler a entrevista, tudo faz sentido. Esse cara estava basicamente alertando o Ocidente contra o colapso da Rússia, dizendo que, olha, não importa o que aconteça depois que a Rússia colapsar, vai ser uma má notícia para o mundo, porque a Rússia tem armas nucleares. Agora, foi uma entrevista importante. Nós fizemos um vídeo completo para os nossos membros. Então, se você quiser conferir, vire membro. Mas nessa entrevista, ele disse algo interessante. Ele falou que um dos cenários que ele imagina, se a Rússia colapsar, é a China basicamente assumir o controle da Rússia, certo? China controla e trata a Rússia como uma colônia de recursos e um estado vassalo. Mas ele afirma que a Rússia é grande demais para que qualquer país sozinho a transforme em um estado fantoche, o que, para a China, seria muito problemático. Por isso, mesmo sendo possível, nem a China prefere isso. A China não quer o colapso da Rússia, é o que ele afirma. Agora, claro, o que ele está dizendo não é tão importante quanto o fato de termos um oligarca russo. Um oligarca muito poderoso que é próximo de Putin, que é próximo ao Kremlin, afirmando publicamente que as elites russas consideram um cenário de colapso da Rússia com a China assumindo o controle, não é apenas especulação de estrangeiros. Isso é claramente algo que até mesmo a classe dominante russa ou a elite está pensando. Agora, é claro, todos discordam sobre o que acontecerá se a Rússia realmente colapsar. Mas todos ainda estão pensando sobre o que acontece se a China basicamente assumir o controle disso. E isso é algo que definitivamente chama a atenção. Agora vamos falar sobre o segundo ponto. Porque esse artigo saiu por volta da época em que Putin visitou a China no início deste mês. Ele foi a Pequim, se encontrou com Xi Jinping, ele teve a reunião, conversaram, tiraram fotos e fizeram tudo típico de uma visita de líder a outro país. Mas um dos principais motivos para ir a Pequim foi fechar o acordo de gás. Putin está realmente esperando que a China e a Rússia assinem esse acordo de gás, ou um acordo de gasoduto, para ser mais específico, gasoduto Força da Sibéria 2. Mas, infelizmente, parece que esse acordo fracassou. Então, Putin foi à China esperando fechar esse acordo. E a China disse para ele, ei, que tal a gente simplesmente encerrar isso de qualquer jeito? Tipo, ao invés de negociar, vamos pausar as negociações por hora. Vou explicar por que isso é importante. Antes de entrarmos nos detalhes, vamos ver o que Putin viu quando chegou à China. Ele viu essa imagem ou esse cartaz. Dá uma olhada. Agora, não quero que vocês foquem no Xi Jinping apontando algo para o Putin. Isso não importa. O que importa é o cartaz atrás deles. E esse era um cartaz importante, porque muita gente na China, inclusive a mídia chinesa, eles estavam falando muito sobre esse cartaz. Então aqui está o cartaz por completo. Essa é a melhor imagem que consegui encontrar. No cartaz, Xi Jinping é retratado como fisicamente imponente em relação a Putin, e Putin está olhando para cima de forma adoradora. E essa é a palavra que a mídia chinesa usa. Putin está olhando para Xi com adoração. Agora, é claro, podemos debater se isso era para ser algum tipo de mensagem ou não. Você sabe quem é realmente sensível a esse simbolismo? O próprio Putin. Lá em 2013, quando o presidente Obama comparou publicamente a linguagem corporal de Putin e sua postura curvada à de uma criança entediada no fundo da sala de aula, Putin considerou isso uma grande ofensa e ficou muito ofendido com o comentário. E esse único comentário realmente contribuiu para o esfriamento das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso ocorreu em 2013. Em 2014, Putin invadiu e tomou a Crimeia. Certamente isso impactou ainda mais as relações entre Estados Unidos e Rússia. Você sabe, piorando ainda mais. Mas Putin levou um comentário como esse para o lado pessoal. E esse comentário teve um papel em como os Estados Unidos e a Rússia lidaram um com o outro, como Putin lidou com o presidente Obama. E além disso, os cartazes de propaganda realmente têm uma bagagem histórica muito específica, especialmente quando falamos sobre a China e a Rússia. Em 1950, logo após assumir o controle da China, Mao Zedong viajou primeiro para Moscou, para basicamente iniciar essa aliança sino-soviética. E quando ele chegou, viu algo semelhante ao que Putin. Ele viu um cartaz de propaganda soviético que retratava Joseph Stalin como um pouco mais alto do que Mao Zedong. E esse enquadramento foi intencional. Segundo especialistas da época, a Rússia, ou União Soviética na época, queria mostrar Stalin como o irmão mais velho na relação, como o parceiro sênior, como diríamos hoje. Na verdade, o cartaz era falso. Mao era, na verdade, vários centímetros mais alto que Stalin. Então, não era algo próximo. Havia uma grande diferença de altura entre eles. Apesar disso, colocaram um grande cartaz com Mao menor e Stalin maior. Claro, Stalin percebeu. Todos sabemos como esse relacionamento acabou, certo? Na Guerra Fria, houve grande conflito entre China e União Soviética. Os Estados Unidos aproveitaram esse problema no Acordo de Kissinger, aproximando-se da China para evitar a reaproximação dela com a União Soviética. Agora, não sabemos ao certo o papel desse cartaz. Posso estar exagerando, mas há pessoas na China falando muito sobre esse cartaz. Então, quero compartilhar isso.
Agora, vamos para a grande humilhação. Não é a foto, mas a recusa de Xi Jinping em assinar o acordo que Putin tanto queria que Pequim assinasse. Deixe-me contextualizar. Neste mapa, você vê 2 gasodutos. Um deles é o Power of Siberia 1, já existente, que leva gás natural dos campos siberianos russos para a China atualmente. Agora, Putin quer fazer um gasoduto semelhante, mas muito mais longo. E claro, ele se chama Power of Siberia 2. Esse gasoduto conectaria os campos de gás da Sibéria Ocidental e do Ártico da Rússia diretamente à China. Esse é um ponto importante. Esses campos novos, eles forneciam gás para a Europa. Agora que Putin invadiu um país europeu, os clientes europeus não querem mais comprar gás russo. E duvido que eles vão mudar de ideia tão cedo. E é por isso que a Rússia implementou, ou mais especificamente, Putin implementou esse plano que ele mesmo chama de Guinada para a Rússia. Esse é o nome do plano. E o plano, basicamente, é substituir todos aqueles negócios que a Rússia fazia com a Europa por todos esses novos negócios que a Rússia vai fazer na Ásia. Uma parte importante desse plano é, claro, o foco desse plano é, obviamente, esse acordo específico. Vender o gás que antes ia para a Europa, vender isso para a China em vez disso. Agora, claro, se você pensar bem, isso faz sentido. A China precisa de gás. Eles têm consumido cada vez mais gás a cada ano. Eles consomem muitos hidrocarbonetos. E a Rússia tem gás para fornecer. Eles nem precisam transportar por navio. Eles podem enviar por gasoduto. Eu não sei como você chamaria isso quando o gás está viajando pelo cano, mas eles podem enviar por gasoduto para a China. Então, ambos têm algo que o outro precisa, certo? A Rússia precisa do dinheiro. A China precisa do produto vendido pela Rússia. Por que eles não assinariam isso? Então, a questão aqui, claro, é o preço. A China sabe que tem vantagem, principalmente agora que drones ucranianos destroem petroleiros russos no Mar Negro e no Mar de Azov. A Rússia preferiria muito mais apenas enviar seu gás por gasoduto para outros países, em vez de, você sabe, transportá-lo por navio. A China, por outro lado, sabe que a Rússia está desesperada para vender. E além disso, a China pode conseguir gás de qualquer lugar. Você sabe, eles podem conseguir do Oriente Médio. Eles têm alguns fornecedores domésticos e tenho certeza de que tem outros fornecedores também. Então, não é como se eles precisassem de gás. Mas eles não precisam especificamente do gás russo. A Rússia agora quer que a China pague o preço de mercado, como faziam os países europeus. A Rússia sugere que, ao trocarem seu petróleo pelo deles, paguem o mesmo preço. A China, por outro lado, está pedindo para pagar o preço de Moscou. Então, pessoas na Rússia, ou qualquer um na Rússia, não só em Moscou, recebem gás subsidiado por Putin e, por isso, estão satisfeitos com ele. Ele vende gás para países e empresas estrangeiras. Ele usa esse dinheiro, ou parte, para subsidiar o gás vendido internamente. A China está dizendo: que tal você nos vender o gás pelo mesmo preço que vende para os cidadãos russos? Agora, é claro, Putin provavelmente esperava negociar e chegar a um acordo. Então é por isso que ele voou para Pequim para negociar? Ou talvez, você sabe, tentar chegar a algum tipo de compromisso? A China basicamente disse para ele: olha, que tal apenas pausarmos as negociações? A China sabe que quanto mais esperam, mais influência Xi Jinping ganha. Por isso, não tem pressa para negociar. Agora, eu não participei de muitas negociações na minha vida, mas já vi muitos filmes. Aprendi uma lição com todos os filmes que vi. Quem está disposto a sair de uma negociação geralmente tem mais vantagem. Faz sentido que, mesmo após sair, a China ainda queira um acordo, mas em condições bem mais favoráveis do que Putin está disposto a oferecer, certo? Além disso, tem uma teoria sobre o que a China realmente busca, mas essa é uma teoria que eu realmente não vi em nenhum outro lugar. Então, eu quero ser transparente sobre isso. Isso é pura especulação da minha parte. Então, tenha isso em mente e me diga nos comentários o que você acha. A China já domina vários setores na Rússia, principalmente após o início da guerra. A Rússia tem sido muito mais restritiva com, você sabe, todos os produtos que estão vindo da China. Isso significa que as tarifas foram removidas, todas as barreiras foram removidas, e empresas chinesas inundaram o mercado russo com produtos mais baratos, levando empresas russas à falência por não conseguirem competir com os preços chineses. Na verdade, dê uma olhada neste relatório. As falências russas subiram 21% no primeiro semestre deste ano, e outros 43% das empresas russas declararam publicamente que podem ter que declarar falência em breve. Tenho certeza de que nem tudo se deve à concorrência chinesa. Acredito que isso se deve muito à concorrência chinesa. Então, essa é a minha teoria. E se a China não estiver esperando apenas para comprar o gás russo? Eles querem, na verdade, comprar os próprios campos russos. Não faria mais sentido ser dono dos campos do que pagar pelo produto que sai deles? E se a Rússia continuar caindo como está agora, pode ser uma opção futuramente. Agora, eu não sei o quão provável isso é. Eu sei que aqui nos Estados Unidos, você pode legalmente possuir campos de gás ou campos de petróleo, mas sei que em outros países isso geralmente não acontece. Você é dono da terra, mas tudo que está abaixo pertence ao governo. Então, tecnicamente falando, você não pode vender isso para mais ninguém. Talvez seja assim na Rússia, não sei ao certo.
Se for, talvez seja isso que os chineses buscam. Como falei, é só especulação. Lembre-se disso. Não é uma teoria séria discutida por outros. Agora, é claro, a China não é a única traindo a Rússia aqui. Também temos outros países fazendo isso, como o Cazaquistão, sobre o qual vamos falar em um instante. Mas antes disso, tenho certeza de que alguns de vocês estão se perguntando. A economia russa está entrando em colapso. As exportações de petróleo russo estão caindo. As receitas provenientes disso também estão diminuindo. Então, tenho certeza de que alguns de vocês estão se perguntando. Tipo, como diabos a Rússia está financiando essa guerra se eles estão tendo problemas de todos esses lados? Bem, adivinhem, nós temos uma resposta. Finalmente temos uma resposta para isso. Agora, antes de entrarmos nessa resposta, só um lembrete rápido para todo mundo clicar no botão de curtir e se inscrever aí embaixo. Isso ajuda no algoritmo. Agora, vejamos o relatório. No início, a Rússia tentou financiar a guerra só com dívida, vendendo títulos para captar recursos de quem quisesse emprestar. Esse era o plano. Mas, infelizmente, devido ao rumo da economia russa, os investidores não demonstraram interesse em títulos russos, especialmente no último mês. O Ministério das Finanças da Rússia fez 4 leilões para vender títulos e captar recursos. E adivinha? Os 4 leilões foram cancelados, porque ninguém fez lances pelos títulos russos. Era como se a Rússia abrisse uma loja e ninguém aparecesse. Isso deve ser constrangedor para o segundo exército mais forte do mundo. Mas, mesmo assim, a situação ficou tão ruim que o Ministério das Finanças acabou de anunciar que não fará mais nenhuma venda de títulos ou leilão de títulos. Isso significa que a verdadeira resposta para como Putin está pagando por essa guerra é que, na verdade, ele está vendendo ouro das reservas de ouro russas. De acordo com as próprias divulgações do Banco da Rússia, a Rússia vendeu 44 toneladas métricas de ouro só este ano de suas reservas, especificamente para cobrir buracos no orçamento federal. Esse é um valor recorde de venda. Não sabemos a porcentagem das reservas totais de ouro, porque o Kremlin não divulga quanto resta. Ainda assim, é ruim quando alguém precisa mexer nas economias para, você sabe, pagar por uma guerra que não deveriam ter iniciado. Isso me leva ao vídeo mais engraçado que resume o estado da Rússia em uma cena. Um trabalhador russo é entrevistado sobre a situação da economia do país. E ele diz: tudo bem, é o que se esperaria de um trabalhador russo. Mas, infelizmente, atrás dele, você pode ver que nada está bem. Então, dê uma olhada nesse vídeo. Orgulho da nossa Rússia. Orgulho por quê, exatamente? Não, para bem, porque eles cuidam de tudo. Está tudo bem. Está tudo ótimo aqui. Está tudo maravilhoso. Você acha que há algo com que se preocupar daqui para frente? Preocupar? Acho que só o tempo vai dizer se há algo com que se preocupar ou não. Tudo ficará claro no outono. Por que exatamente no outono? Bem, porque por quanto tempo mais podemos continuar aguentando tudo isso? Alguma decisão sobre tudo provavelmente precisa ser tomada. É o que eu acho. Aquilo não era IA, mas um clipe real. Agora, claro, como eu disse antes, não foram só os chineses que traíram Putin. Também tivemos o presidente do Cazaquistão fazendo algo que provavelmente Putin não esperava. Eles estavam juntos na conferência. Sempre que os líderes se reúnem, fazem esse evento em que todos se sentam e quem está na cabeceira fala. Quando o presidente do Cazaquistão falou, disse publicamente ao Putin que por que não acaba com essa guerra? Muitos estão morrendo. Dá uma olhada e presta atenção na reação do Putin, porque ele está sentado bem ao lado desse cara. Eu não vou esconder nada, só olha para mim. Não vou esconder que recebo muitos sinais. Te avisei sobre eles por telefone, da Europa, dos Estados Unidos da América. Sinais sobre a situação atual. A situação de conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Na minha opinião, desde o início disse que isso é um conflito entre estados, intrastatal. Não estamos falando de nenhuma guerra civil. Sempre tratamos o povo ucraniano, sua cultura e língua com respeito. E acreditamos que a natureza desse conflito não está totalmente clara para muitos, inclusive para nós. A natureza desse conflito não está muito clara para muitos, inclusive para nós. Digamos que se houvesse um conflito, incluindo um conflito congelado entre Azerbaijão e Armênia, a essência desse conflito, a origem desse conflito era completamente clara para nós. Suas raízes vêm de muito longe na história, mas aqui é muito difícil. E eu entendo que não. Você demonstrou máxima flexibilidade diplomática durante a reunião em Anchorage, Alasca. Essa é só minha opinião, já que estão me perguntando. Talvez seja a hora de colocar esse conflito em pausa e retornar à fórmula de Istambul 2.0.
já que resultados significativos foram alcançados lá. Resultados foram significativos. E, naturalmente, sob garantia das grandes potências, incluindo a Rússia, para avançar. Bem, seguindo em frente. Putin fez essa expressão ao ouvir do presidente que era hora de acabar com a guerra. Não está gostando nem um pouco de estar sentado ali. Agora, felizmente, em meio a tudo isso, felizmente para Putin, há um país disposto a ficar ao lado dele. E esse país é o Irã. Veja, a mídia iraniana afirmou publicamente que não teme bombardear a Ucrânia. Vou mostrar o motivo. Ontem de manhã, o presidente Zelensky confirmou que a Ucrânia atingiu embarcações no Mar Cáspio que transportavam carga militar entre Rússia e Irã. Esse é o Mar Cáspio na sua tela. No Nordeste, ou parte superior, você pode ver, ali está a fronteira russa. E do lado oposto, podemos ver o Irã, ao sul, fronteira iraniana. Há anos, Rússia e Irã utilizam o Mar Cáspio como corredor secreto para transportar armas, drones e componentes de mísseis. Qualquer outra coisa que você possa imaginar. Na verdade, é assim que muitos componentes dos drones Shahed foram silenciosamente transportados entre os dois países. E vocês sabem o que os drones Shahed estão fazendo dentro da Ucrânia? Eles estão destruindo prédios residenciais ucranianos, shoppings ucranianos e civis ucranianos. E é exatamente por isso que a Ucrânia atingiu aqueles navios. Mas adivinha, a resposta do Irã foi realmente reveladora sobre de que lado da guerra o Irã está. Isso é o que a mídia iraniana está dizendo. E depois vou mostrar o que o governo iraniano está dizendo também. Sei que muitos costumam apoiar qualquer país contrário aos Estados Unidos. Tenho certeza de que as pessoas que estão assistindo a este vídeo provavelmente não têm esse hábito. Mas eu sei que você sabe que tem gente que tem esse hábito. Muitos apoiam o regime assassino do Irã apenas por ser contra os Estados Unidos. Tudo isso sem perceber que o mesmo regime está aliado à Rússia. Ele é responsável por milhares de vidas perdidas na Ucrânia. O mesmo regime é responsável por centenas de milhares de mortes no Irã. Mesmo assim, vejamos a declaração recém-divulgada pela mídia estatal iraniana. A mídia iraniana agora está ameaçando publicamente atacar a Ucrânia diretamente com mísseis balísticos. Eles postaram essa imagem basicamente mostrando que toda a Ucrânia está ao alcance dos mísseis balísticos do Irã, incluindo o super pesado Karak Carro 4, apesar de ser um desperdício de bons mísseis. Agora, claro, não é só a mídia que está contra Zelensky, mas é importante lembrar que dentro do Irã, a mídia é controlada pelo governo. Então, essa é a mídia estatal falando pelo governo. Mas ainda assim, temos autoridades iranianas atacando diretamente a Ucrânia sem motivo algum. Simplesmente, você sabe, usando a mesma linguagem que a Rússia usa em relação à Ucrânia. Veja, esse é o ministro das Relações Exteriores do Irã, apoiado por muitos. Sei que quem vê este vídeo não apoia, mas há muitos nos Estados Unidos que o apoiam sem razão. Ele divulgou esta declaração. Zelensky atacou um navio comercial iraniano e matou um marinheiro. Uma violação flagrante da Carta da ONU, feita a pedido de Israel para arrastar a Europa para sua guerra. Nas conversas com o alto representante da UE, Kallas, e o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, deixei claro que o aproveitador em Kiev fez não pode ficar sem resposta. Isso não é linguagem diplomática. O Irã deixa claro de que lado está nesse conflito. Eles têm apoiado a Rússia desde o início, o que muita gente não sabe, mas o Irã tem fornecido drones Shahed para a Rússia. Eles têm construído fábricas de drones dentro da Rússia para ajudar a Rússia a produzir mais drones. E além disso, o Irã tem fornecido mísseis para a Rússia antes mesmo da guerra do Irã começar. Esses mísseis e drones mataram milhares de civis ucranianos. O regime islâmico do Irã apoia totalmente a Rússia, enquanto a Ucrânia intercepta cargas enviadas pela Rússia ao Irã. É provável que o Irã fosse usar essas armas contra tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio, e a Ucrânia está impedindo isso. Agora eu sei que faz tempo que não falamos sobre a guerra do Irã, e precisamos voltar a esse assunto em breve. Mas não vamos esquecer, esse é o mesmo regime que matou 40 mil dos seus próprios cidadãos no começo deste ano, quando as pessoas estavam protestando. Antes de mudarmos de assunto, vamos voltar à Ucrânia. Quero mostrar o que as forças russas estão testando para impedir ataques de drones ucranianos às refinarias. Acho que você pode chamar isso de uma nova inovação defensiva. Dá uma olhada. A Rússia iniciou testes com redes de metal. Elas não são, sabe, aquelas redes de pano ou plástico. Elas são muito mais rígidas ou duras. E a Rússia tem testado essas redes sobre infraestruturas críticas de refinarias, na esperança de que drones ucranianos fiquem presos ou detonem antes de atingir as máquinas. Infelizmente para a Rússia, a Ucrânia já resolveu esse problema na linha de frente, pois as tropas russas faziam algo semelhante lá. Então a Ucrânia teve que inovar, e foi isso que eles criaram. Uma bomba acoplada a um poste de cerca. Agora, isso é algo que cobrimos nos nossos vídeos curtos e nas nossas redes sociais. Então, dê uma olhada nessa cobertura. A Rússia acreditou ter solucionado o problema dos drones, e a Ucrânia construiu isso. A bomba tipo poste de cerca, uma munição ucraniana simples, deixou oficiais militares russos muito preocupados.
Por anos, pequenos drones atacam tropas em trincheiras com granadas e explosivos. Então as forças russas se adaptaram, cavaram abrigos mais fundos e reforçaram os telhados com toras grossas e terra compactada. Adicionaram chapas de aço e esticaram redes antidrones sobre os bunkers, trincheiras e rotas de suprimento. Basicamente, eles transformaram cada posição em uma mini fortaleza contra drones. E, sinceramente, funcionou. Uma granada explodindo sobre um bunker pode lançar fragmentos mortais pela área. Mas os soldados embaixo muitas vezes sobreviviam, porque o teto absorvia a maior parte da explosão. Bem, foi exatamente essa fraqueza que a Ucrânia decidiu explorar. Em vez de usar uma granada padrão, a Ucrânia construiu uma bomba com um corpo longo e retangular e uma ponta de aço endurecido na frente, fazendo com que ela se pareça com um poste de cerca de metal. Drones pesados, especialmente os famosos drones Baba Yaga, carregam a arma diretamente acima de posições cobertas antes de soltá-la verticalmente. E é aqui que tudo fica engenhoso. Em vez de detonar no instante em que atinge o telhado, a ponta de aço perfura primeiro as camadas de proteção. Ela atravessa terra, madeira, chapas e metal e até mesmo redes antidrones. Só depois de penetrar no bunker é que uma espoleta de retardo aciona a explosão lá dentro. E assim, temos a explosão. Esse pequeno atraso muda tudo, porque uma explosão dentro de um abrigo apertado é devastadora. De repente, o próprio teto feito para proteger os soldados ajuda a prender a explosão lá dentro, aumentando dramaticamente seu poder destrutivo. A parte mais louca é o quão simples essa ideia é. A Ucrânia não precisou de um míssil caro de centenas de milhares de dólares. Em vez disso, ela usou o conceito das armas destruidoras de bunkers da Segunda Guerra Mundial e o adaptou para criar uma solução barata que drones de linha de frente podem transportar em grande número. Em vez de reinventar a roda, a Ucrânia simplesmente tornou isso menor e muito mais acessível. É exatamente por isso que blogueiros militares russos no Telegram estão dando o alerta. Bunkers e redes antidrones, que antes protegiam os soldados por mais tempo, agora oferecem bem menos segurança. Antes dessa arma, a Ucrânia precisava de vários drones e ataques repetidos para destruir uma posição fortificada, dando aos defensores tempo para fugir. Agora, um só golpe certeiro pode atravessar o teto e eliminar todos dentro. Para a Rússia, isso virou um pesadelo. Enquanto não acharem como impedir, cada soldado na Ucrânia terá mais um temor: uma bomba disfarçada de poste de cerca. E agora temos um novo registro de um dia na vida, não vindo de qualquer pessoa, mas de um verdadeiro piloto de drone FPV na linha de frente. Então isso é algo que eu quero compartilhar com vocês. Deem uma olhada. Ué, não está nos comendo. Mamãe, eu estou no YouTube? Droga, eu. Tem essa câmera de vídeo. Simbas, você está no YouTube? Olá, senhor. Vai ser, tudo bem, é o... Show, cara. Senhor, estava tudo pronto. Vou deixar aqui. Depende de você, Socorro, resolver isso. Nós estamos chegando. Encontramos um monstro. Que cachorro mau, de 25 centímetros. Você é o mundo, é uma opção própria. Guerra 1, isso é uma merda. Dango-kun. Sora. Sim, estava esperando você pelo dia oeste. Me desculpe. O que é? Você está... Qual filme? Emboscada. Me desculpe. Eu gostaria... Ok, vamos... Sim, é uma história de terror. Eu vou te assistir mais tarde. Ok. Você é Tisso ou que Angus está filmando, Pala? Oferta para vinagre, em termos de... Sim, será que ele disse statista? Eu penso, grava, não grava. Ok, desculpe. Livre, ele disse. Agora, por fim, Chuck Farr, ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, analisou recentemente uma filmagem da linha de frente do início da guerra. Ela mostra combatentes estrangeiros de língua inglesa, voluntários que vieram para a Ucrânia para lutar pela Ucrânia, impedindo os avanços russos. Agora, Chuck explica em detalhes as decisões táticas e analisa tudo. Mas esse trecho vem logo antes desta mensagem importante. Então ouça, e depois vamos para o vídeo. Uma coisa que eu nunca gostei no YouTube é quando os criadores dizem: por favor, apoie o canal. Mas eles realmente não oferecem nada em troca. Eu já fiz isso, e sei que está errado. Sempre achei que era o oposto do certo.
Por isso criamos o Basics Insider. Ao se tornar membro, você apoia nosso canal e ainda recebe algo valioso. Diariamente enviamos vídeos exclusivos que não estão disponíveis no YouTube, pois não podemos postá-los aqui. Aprofundamos mais nas histórias que cobrimos, detalhando o que não cabe nos vídeos e o que o algoritmo não favorece. Trazemos veteranos militares como Chuck Farr para analisar imagens da linha de frente e explicar o que acontece, e separar fatos de propaganda. Um dos maiores benefícios que temos no Basics Insider é que não precisamos realmente nos preocupar com o algoritmo, porque não somos sustentados por anúncios. Então, não precisamos nos preocupar se o algoritmo vai impulsionar nosso conteúdo. Podemos cobrir histórias que não cobriríamos de outra forma, porque não nos importamos com os anunciantes. Também oferecemos cobertura estendida e sem censura para quem quer entender esses conflitos além das manchetes. E claro, sua assinatura nos ajuda. O algoritmo do YouTube está sempre mudando. A receita de anúncios é instável e os vídeos são recomendados num dia e somem no seguinte. Por isso, criar uma comunidade de membros nos permite manter uma cobertura independente, sem depender só do algoritmo. Então, se você tem interesse em análises mais aprofundadas, enquanto nos ajuda a continuar esse trabalho, clique em Seja Membro abaixo ou acesse basicsinsider.com. Se estiverem usando o app do YouTube no iPhone ou Android, o preço é mais alto, porque a App Store cobra uma taxa própria. Então, se você não quiser pagar esse valor, pode acessar nosso canal pelo navegador, no seu celular ou no computador. Adoraríamos ter você com a gente. E muito obrigado pelo seu apoio. Agora, vamos voltar ao nosso vídeo. Ele está ficando bem. Ah, isso é russo, né? Acho que agora eles conseguiram um pouco de butim de guerra. Me ofende que, como surfista, você veja esses caras fazendo o sinal de hang loose. Sabe? Uau, tá limpo. Parece um canivete multifuncional que aparou uma bala. Uau! Eu não acho que isso seja um kabar de verdade. Eu só vou dizer. E eu não sei quais eram as dinâmicas do confronto, Sam. Mas se alguém perde sua faca e sua arma... Sabe, tudo bem. Isso já me mostra com quem estou lutando. Então, qual foi o resultado? 2 mortos em ação do lado ucraniano, 2 mortos em ação da equipe de drones. Lado ucraniano 2 e 6 da equipe russa. Uau, bem, isso foi um confronto ruim. Isso você sabe. Espera, não. Eu fui burro. A equipe que assistíamos matou 2 pessoas. Equipe do drone matou 2 pessoas. Depois, mais 6 foram mortos pela equipe que assistíamos. Ok, acho que aquele cara que foi atingido por um ricochete, obviamente... Sabe, é um ferimento leve. Eu não quero levar um tiro na cabeça. Então, bom pra ele. Seu amigo precisa cuidar de você. Os ucranianos têm drones que lançam pacotes de granadas de termita. Então, isso é uma delas explodindo. O mais engraçado é um desses Votniks. Primeiro, eles estão levantando a cortina. E esse cara vai realmente pegar uma garrafa de água. O que é? Tá bom. Não foi inteligente. Mas o que são essas coisas? São pacotes de granadas de termita, que parecem granadas de fumaça cinza. Ela tem uma faixa roxa. É uma granada com alavanca de segurança e pino. Você puxa o pino e solta a alavanca. Mas ela explode instantaneamente e dispara um jato de algo como pó de alumínio e termita, e pó de alumínio para iniciar a reação. Você sabe, preparamos essas coisas realmente para destruir. As carregamos para isso. Sabe, até no nosso próprio equipamento criptográfico ou nos rádios. Você joga isso em cima deles ou dentro de um veículo e é tipo meio que nem o Alien, Sam. Nada consegue apagar isso. É chamado de incêndio de classe D. Se isso ocorre em um porta-aviões, usam um trator para empurrar para fora da borda. Você não consegue apagar e ele simplesmente vai derreter o aço como o Alien. Vai atravessar de um andar para o outro.